Ok. Irmãos, nós vamos para a quarta aula da nossa disciplina de evangelização e discipulado. Existe uma diferença terminológica de evangelismo e discipulado. Por que nós chamamos de evangelização e não de evangelismo? Porque evangelismo faz referência ao modo. Evangelização faz referência à ação de evangelizar. Então, o evangelismo diz respeito ao modo como você evangeliza. O ismo faz referência a um sistema, certo? Então, a evangelização faz referência à ação de evangelizar, à necessidade de evangelizar, a pregação do evangelho em si, e não evangelismo, porque existem várias formas de evangelismo, né? Mas uma ênfase para a evangelização, porque o evangelismo faz referência ao modo, ok? Só uma pequena nota de rodapé para a gente entendermos os termos que são utilizados. Então, essa é a quarta aula. Muito provavelmente por falta de habilidade minha, nós não vamos extinguir o tema que nós iniciaremos hoje. Nós vimos a formação de algumas convicções, por que fazer discípulos, o que é um discípulo e como se faz discípulo, nós vamos estudar hoje. É um tema amplo, lembrando que nós estamos baseando as nossas aulas nesse livro, Projeto Videira, que é resultado do livro A Treliça e a Videira, e também essa primeira parte, o nosso curso é dividido em 3 partes, essa primeira parte é baseada também no livro do pastor Mark Dever, O Evangelho e a Evangelização. O título original é O Evangelho e a Evangelização Pessoal. Nós temos esses livros aqui na livraria. Então, esse como diz respeito ao modo como fazemos, ao método que é utilizado. Então, eu não consegui extingui-lo nessa aula, é um tema amplo, embora nós usemos o livro-texto, nós ampliamos alguns pontos, tornamos mais contextuais outros, de forma mais aplicável, e encaixamos ali alguma ênfase que é necessária. Nós vamos estudar hoje a terceira convicção, como se faz um discípulo, lembrando por que nós não estamos chamando de tópicos, pontos, mas de convicção. Convicção diz respeito à consciência, à mentalidade, à forma de pensar. Por que isso é importante? Porque nós estamos pensando numa mudança do modo como vivemos. Nós vivemos para fazer discípulos. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Os irmãos já pararam para pensar que existe uma luta quando nós focamos em nós mesmos para aplicar as verdades bíblicas? Por exemplo, o que significa considerar os outros superiores a si mesmo? O que significa isso? Quando nós pensamos nisso, nós só consideramos na comunidade da fé. Mas nós não consideramos que nós devemos servir a outros de forma que os levem a Cristo Jesus. Sempre quando nós pensamos na nova vida que recebemos, e esse é um ponto interessante, isso é importante pensar dessa forma, mas quando nós pensamos, nós consideramos a comunidade da fé, a igreja, os redimidos do Senhor. Mas nós não pensamos nos perdidos. Nós não pensamos que nós devemos ser humilhados para levar a palavra, que nós devemos ser feridos para levar a palavra, nós devemos enfrentar momentos constrangedores para levar a palavra, porque a evangelização causa isso, é natural. Nós ficamos constrangidos, nós ficamos encabulados, nós ficamos com vergonha, nós muitas vezes recebemos respostas, muitas vezes nos tratam com desdém. Mas se eu me considero inferior ao outro, por que isso é surpresa para mim? Se eu sou inferior, se eu sou servo, não é surpresa cuspirem em mim. Não é surpresa me fazerem passar por vergonha. Eu sou inferior já. Ele é superior a mim. Então, é natural que isso aconteça. Nós não olhamos para frente, nós não olhamos para o além. Quando nós olhamos além,
nós vamos ver que aquela vergonha, ela foi transmutada em honra, mas existe um tempo para isso. Aquele desprezo é transformado na mais profunda consideração, porque você foi os braços por meio do qual alguém saiu do mundo de trevas e foi colocado no reino de luz. Nós somos esse instrumento. Nós não olhamos o momento, nós enxergamos além. Por isso que nós estudamos a necessidade de mudar convicções. E isso só vem por causa do ensino. Não é imposição, não é porque mandou. Quando nós somente mandamos e não instruímos, nós matamos. Isso se chama legalismo. Nós matamos. Quando nós mandamos e não instruímos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um peso sobre uma estrutura frágil. Existe uma estrutura frágil, nós colocamos um peso da exigência, só que a estrutura não suporta, porque a estrutura está fraca. Quando nós ensinamos, então nós solidificamos, nós reforçamos essa estrutura. E aí sim nós colocamos um peso. E quando nós colocamos um peso sobre essa estrutura firme, esse peso é suave. Esse peso é leve. Porque nós entendemos já. Mas isso só acontece quando nós estruturamos, solidificamos, fortalecemos as nossas convicções. O que nós temos pensado aqui, e eu vou repetir isso todas as aulas, para nós entendermos. Evangelismo, discipulado, não é um ponto na minha agenda, não é mais uma atividade a ser exercida, mas é um modo de vida. A evangelização faz parte do meu modo de viver. Eu vivo para fazer discípulos. Eu vivo para fazer aprendizes de Cristo, para levar outros à adoração. Segundo o pastor John Piper, esse é o grande propósito das missões, adoração. Nós existimos para adorar. O propósito para o qual nós fomos feitos é para exaltar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Ele deve ser adorado, Ele nos criou para isso, para adorarmos. E nós temos que levar outros para adorá-lo. Se nós realmente amamos o Senhor, nós queremos que a sua glória seja exaltada por todas as nações. Nós não nos contentamos colocar a glória do Senhor numa caixinha no nosso quarto, uma caixinha na nossa casa. Todos têm que ver essa glória, todos têm que contemplar essa glória, todos têm que exaltar a grandeza de Deus. Essa é uma necessidade intrínseca da nova criatura. O que acontece? Nós somos atingidos pelo consumismo. Do consumismo vem o ativismo, o entretenimento, o conforto, a comodidade. Nós somos atingidos de tal forma que nós passamos a moldar as necessidades espirituais, as necessidades bíblicas, de tal forma que se encaixe a nossa comodidade, a nosso conforto. Então, isso é o ansiolítico espiritual de crentes que vivem num mundo que não repudia o mundo. Nós temos o conforto de ser salvos, de sermos novas criaturas, sem um imperativo missional, sem a ordem missional, sem o desconforto por causa da apatia das missões. Nós somos perfeitos, não exige mais nada de nós. Nada mais é exigido de nós. Tá bom. Nós somos crentes, fazemos parte de uma igreja saudável, caminhamos em santificação. Pronto. Agora nós estamos tranquilos para usar e abusar do mundo que nós vivemos. Não existe desconforto. Entenda, a vida que nós recebemos, no mundo mal que nós vivemos, é desconfortável, irmãos. Nós vivemos no mundo de desconforto. Esse habitat só será nosso quando ele for purificado pelo fogo. Quando for completamente purificado, aí sim ele será nosso. Mas por enquanto ele não é. Ele não é. Então não é natural sentir tanto conforto como nós sentimos aqui. Não é natural.
Então, cuidado para não transformar o conhecimento que você tem, e é isso que nós estamos tentando corrigir, a vida cristã que você tem, como um ansiolítico, como um copinho de água com açúcar, como algo que tranquilize você das exortações, das exigências bíblicas, para que você não vive comodidade. E isso só acontece quando a nossa consciência, quando as nossas convicções, quando a nossa mentalidade muda. Mas muda para quê? Muda para aquilo do qual nunca deveria ter saído. Das exortações bíblicas claras, evidentes, de fazer discípulos. Nós encontramos isso com tanta naturalidade, com tanta clareza, irmãos, no Novo Testamento. E nós encontramos isso não como imperativo somente, mas nós encontramos isso vendo o modo de vida como Jesus vivia, o modo de vida como Paulo vivia, como os apóstolos viviam. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos o grande luzeiro que era a nação de Israel. Um povo que começou com uma pessoa e aflorou de tal forma que se tornou um grande luzeiro do testemunho de Deus. Nós vemos e nós percebemos por que nós não vivemos assim. Porque essa não é a tônica da minha vida. Porque nós não vemos somente apóstolos, profetas, pastores, presbíteros vivendo assim. Nós vemos a comunidade vivendo assim. Então, a própria vida da comunidade é uma exortação implícita para nós. Porque eles estão dizendo assim, é assim que a igreja vive. É assim que a nova criatura vive. A pergunta é, como eu estou vivendo? Preocupado demais com meus afazeres? Preocupado demais com os alvos estabelecidos por esse mundo? Preocupado demais por aquilo que a ferrugem corrói? Entenda uma coisa, qual é a diferença de um grande diploma, em que o seu nome está lá, quando a pessoa é empossada no concurso público, o que é aquilo que ela assina? Tem a assinatura de quê? Da posse, né? Posse? O termo? O seu nome no grande termo ou o seu nome lá no livro da vida? Quantos nomes estão lá, irmãos, apenas aguardando a santa convocação? Quantos? Entenda aqui, eu não estou falando em contra estudo, contra a profissão, contra concurso. Esse não é o meu ponto. É óbvio, a igreja precisa de dinheiro. Então os irmãos têm que prosperar financeiramente, porque assim a igreja vai prosperar e vai conseguir avançar com o avanço do reino e vai conseguir os recursos necessários, material, tecnologia, tudo necessário, porque nós só vivemos nesse mundo com recursos financeiros. Mas o problema é porque os objetivos foram modificados. Alguns que não deveriam ser rebaixados foram rebaixados e outros que não deveriam ser elevados foram elevados. E nós vivemos, a grande massa da igreja, e isso é verdade, vivemos em função daquilo que não deveria ser a função, deveria ser o efeito colateral da nossa dedicação ao Senhor. Porque eu sou um bom aluno? Porque eu glorificar a Deus naquilo que eu faço. Porque eu sou um bom profissional? Porque eu sou um bom estudante? Porque eu vou glorificar a Deus naquilo que eu faço. O Senhor me chamou para isso. Essa é a minha vocação. E aí eu entendo que o trabalho não é enfadonho, não é cansativo a ponto de ser mortal, é um chão de fábrica. O chão de fábrica é o meu campo missionário. Eu não sirvo à vista. Não estou nem aí que as pessoas não estejam vendo a minha dedicação, o meu empenho, o meu labor, a minha adoração aqui. Eu não sirvo à vista. Eu apenas entendi a minha vocação. Simples assim. E é ser um luzeiro para mostrar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E aí, quando eu estou estudando, na minha ética, numa moral celestial do reino dos céus, que tocou esse presente reino parasitário, eu tenho que exibir a Cristo.
Quando alguém me chama para fazer corrupção nos trabalhos da escola, nos trabalhos do curso, quando alguém me chama para fazer... Tudo isso são oportunidades de evangelismo, irmãos. Tudo aparece, quantas oportunidades aparecem. Olha, por que é tão... Para você é algo tão simples, não é? Mas eu vou te explicar porque é tão gritante para mim fazer isso. Porque aqui pode ser um curso besta, sabe? Pode ser um curso diante de tantos outros. Mas o Senhor me colocou aqui, nesse curso de 4 meses, para eu ser luzeiro dele aqui. Então eu recebo a minha vocação. E eu não estou preocupado se eu vou passar na prova, se eu não vou, se eu vou agradar o professor ou não vou, mas é fazendo essa simples prova que eu servirei ao meu Senhor. Como é que o seu colega de estudo vai ouvir isso? Como é? Então nós recebemos inúmeras oportunidades, inúmeras nos negócios, na vizinhança, quando tenho dificuldade com vizinhos. Nós recebemos inúmeras oportunidades, mas muitas vezes nós desprezamos. Por quê? Porque a nossa mente está muito condicionada a nós mesmos. É a nossa comodidade, é o nosso conforto, são os nossos direitos, são os nossos valores, é a nossa dignidade. E esse caráter missional que é intrínseco à nova criatura foi perdido. O jovem hoje vive a vida toda para ter uma função elevada, para ter uma profissão elevada. É para isso que ele estuda, quando não para agradar os pais com uma formação que ele entende que não é a sua vocação, mas entende que tem que agradar os pais, porque os pais sempre sonharam de ele ser tal coisa. E aí, depois de muito tempo, vai ter que fazer uma segunda formação, porque agora ele tem peito para peitar os pais, e agora entende como ele servirá melhor ao Senhor, como ele encontrará realização, se nós não usarmos os termos bíblicos. Aquilo que eu encontro realização, se eu entender piedosamente e biblicamente, é aquilo para o qual Deus me chamou. Apenas o propósito muda. Se eu encontro realização, é porque o foco está em mim. Se eu entendo, coloco aquela realização de joelhos diante do Senhor, eu entendo que é a vocação para a qual Deus me chamou. Porque aquilo me causa satisfação. Eu curvo essa satisfação diante do Senhor e eu entendo por que me causa satisfação. Porque foi para isso que o Senhor me chamou, para servi-lo nessa profissão, nessa área, nessa empresa, nesse local. Apenas questão de propósito. Se é para mim, satisfação. Se é para o Senhor e eu entendo, muda a minha mentalidade, eu entendo. É vocação. É vocação. Então, não posso criar filhos 20 anos, 25 anos, somente para preparar para o mercado de trabalho. Meus irmãos, nós estamos entregando a Satanás os filhos. Não é possível isso. Entenda, ele vai fazer tudo isso, mas com propósitos completamente diferentes. Mas ele vai fazer isso. Ele vai estar preparado para o mercado de trabalho, mas o coração dele não vai estar lá. Não estará lá. O coração dele estará no Senhor. O coração dele não estará nas mãos de Satanás. O coração dele estará no Senhor. No Senhor. Por isso que quando você tem isso em mente, você não negocia no caminho. Vou pegar um desvio aqui, pegar um atalho aqui. Não posso, porque o objetivo não é a profissão. O objetivo não é a pseudo-estabilidade. O objetivo não é o sucesso, entenda. É apenas o efeito colateral de uma vida missional, uma vida de serviço. Então não tem como negociar para chegar, porque só se chega nesse objetivo de glorificar a Deus por um único caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Fazendo tudo isso, você procura oportunidades que se colocarão diante de você para servir o Senhor, para exaltar o Senhor, para chamar outros a adorar, para evangelizar, para fazer discípulos. Então, nós vamos ver 4 princípios na próxima aula. Nessa aula aqui, nós vamos ver alguns textos bíblicos que fundamentam essa percepção do como, dessa metodologia, né? Os 4 princípios que nós veremos na nova aula, princípios fundamentais, são a proclamação da palavra de Deus, o modo, está falando do modo. Quais são os modos que nós enxergamos na Bíblia
para fazer discípulo? Proclamação da palavra de Deus, né? Nós não precisamos tentar entreter as pessoas para que nos achem legais, para que nos achem descoladas. Não é isso. Eu encontrei com uma jovem que se mudou para Fortaleza. Pouco tempo. Ela foi estudar fora do estado, né? E voltou para Fortaleza, está procurando igreja, se deparou com a pandemia. E a pandemia dificultou tudo. E diversas vezes, quando ela falava, ela se emocionou. Diversas vezes. Estava conversando eu, ela, a Amanda. E diversas vezes ela chorou. Perceptível a ânsia por pastoreio. Ela quer uma igreja. Ela quer se sentir parte de um corpo. Ela quer se sentir abraçada por um pastor. Diversas vezes, com muita facilidade, ela se emocionou. E aí ela falou em 2 igrejas que ela estava visitando. Uma era Parquelândia e outra era outra igreja. E aí eu conheço essa outra igreja. Ele disse assim, olha, vai depender do propósito que você tem em escolher uma igreja. Você é jovem, não é? Pronto. Então deixa eu lhe dizer, jovem não tem nada para acrescentar a outro jovem. Nada. Porque numa dessas igrejas, os jovens abraçaram ela de todas as formas. Os jovens foram bem aconchegantes, bem envolventes. Ela sentiu parte. Aí eu, ok, isso é verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Relacionamentos sólidos e duradouros demoram a ser construídos. Eles não são construídos da noite para o dia. Às vezes, com pessoas que têm mais reticências, pessoas que são um pouco mais isoladas, pessoas que são um pouco mais difíceis de desenvolver um relacionamento mais profundo, quando nós ultrapassamos essa zona de quebra, essa barreira, nós percebemos que construímos um relacionamento bem mais sólido, bem mais firme, bem mais duradouro. A igreja de Parquelândia vai se encaixar nessa categoria. Você vai desenvolver um pouco mais de dificuldade para ter relacionamentos mais próximos. Mas são relacionamentos que ficarão. Ficarão. Então, qual é o seu propósito? Você vai escolher uma igreja por causa da juventude, porque você foi abraçado? E o seu propósito é quê? É se sentir afagada, se sentir parte, se sentir amada rapidamente? Ou você, como uma jovem, vai escolher uma igreja que você sabe que pode lhe instruir para a santificação, para a formação de um lar piedoso? O que você vai escolher? Né? E aí a gente pegou os contatos dela para direcionar para algumas pessoas. Mas nós temos que entender o que nós estamos procurando. Qual é o propósito daquilo que nós buscamos? Né? Então nós vamos ver 4 pontos. Proclamação da palavra de Deus, oração dependente do Espírito, pessoas, entendendo que pessoas são cooperadoras de Deus, e a perseverança, passo a passo. Esses pontos nós veremos na próxima aula. Bom? Ok. Então, como se faz um discípulo? Meus irmãos, aqui nós não... se você colocar, dá um Google aí, né? Como fazer discípulos? Você vai encontrar métodos G12, M12, MDA, movimento celular, movimento de casa em casa, grupos familiares, você vai encontrar tudo. Grupos pequenos não são ruins, grupos familiares não são ruins. O problema é porque sai de uma modalidade de pastoreio e evangelização para uma simples modalidade de fabricação de discípulos, de uma modalidade pragmática de crescimento. São as diversas fórmulas de crescimento que foram desenvolvidas no século XIX, século XX. Né? Grandes formas de crescimento. Faculdades, escolas foram criadas para ensinar os métodos de crescimento de igreja. E isso atingiu igrejas históricas,
porque igrejas históricas estavam ali há muito tempo e não tinham o crescimento avassalador que igrejas contemporâneas, igrejas emergentes tinham. Então, técnicas de marketing, técnicas de administração foram empregadas dentro da igreja. Por isso que, por exemplo, você vê igrejas que têm missão, que têm visão, que têm objetivo. Isso tem empresas, irmãos. Empresa que tem isso. Isso foi enxertado dentro da igreja. A igreja pegou técnicas, pegou formas de trabalhar que são aplicadas na administração, no mundo dos negócios, no mundo corporativo e trouxe para dentro de si, simplesmente redimindo. Aquilo foi redimindo, foi colocado um tom sacro, um tom santo. E agora você vê sites de igrejas, quem somos? Você vê lá valores, missões, visão, propósito. Você vê tudo aquilo que você vai no site da Ford e vê a mesma coisa. Só que em inglês. Né? Mesma coisa. Então, nós fomos atingidos por um avassalador programa de crescimento. Isso fez com que nós percamos o foco e nos isolemos. Então, o que aconteceu? As igrejas tradicionais, muitas, se depararam com a realidade de igrejas emergentes crescendo e elas ficaram acuadas. Eu vim de uma igreja que foi atingida por isso e está morrendo. Né? Começou com o material que foi desenvolvido na igreja Saddleback, eu acho, que é do Rick Warren, Igreja com Propósitos, Vida com Propósitos. Quem conhece esse livro? Né? Então, começou com isso. E depois daí foi desenvolvido porque um não deu certo e aí apareceu o outro e aí é porque nós não nos encaixamos com esse, então vamos ver o outro que apareceu e ver o MDA, modelo discipulado apostólico, que para não se tornar tão feio colocaram um nome genérico, que é meu discípulo amado. E isso, o que aconteceu? As pessoas sérias, as pessoas os irmãos que eram colunas da igreja, deixam a igreja. E aqueles que gostam do oba-oba, muitos jovens acabam ficando. E o que acontece? Tira a estabilidade e instaura a volatilidade. A igreja se torna volátil, apaixonada, aconchegante, ardente, mas é um fogo de palha. No primeiro vendaval, vai. E no primeiro momento enche mesmo, no primeiro momento lota mesmo, fica aquele negócio apaixonante. Hoje foi radical, hoje foi impactante, nós tivemos um encontro com o Senhor fenomenal e começa grupo de estudo ali, grupo de estudo aqui, movimento ali, tudo sem estabilidade. Então, não são essas metodologias que nós vamos ver aqui. Não é um checklist em que você vai... Olha, eu não tenho nenhuma devoção ao Senhor, a minha mentalidade não está encharcada de Bíblia, não entende a dependência, não entende a oração, onde se encaixa a dependência, a oração, a palavra de Deus, mas eu posso ser um chefe de grupo pequeno, um líder de grupo pequeno, um evangelista de massas, e basta apenas eu cumprir esse checklist. Eu participei de grupos assim, irmãos. Pessoas completamente despreparadas, liderando grupos com checklist. Agora nós vamos fazer isso. Agora nós vamos fazer isso. O estudo que nós vamos estudar é esse. Foi entregue para nós. Vamos estudar esse daqui, desse jeito. Eu fui para a Amanda era louca para fazer um negócio de casais. Como era o nome, hein? Encontro Casais com Cristo, né? O irmão Robert fez. Qual foi o nome? Encontro de Casais com Cristo, né? Eu disse, Amanda, eu não gosto de... Né? SCC, né? E aí rapaz, aí foi, né? Vamos lá. A Amanda insistiu, eu fui fazer. Vamos lá. Meu irmão, nem a comida valeu a pena. Rapaz, era muita besteira. E eu estou dizendo aqui, não era porque eu era formado no seminário. Eu nem estudava no seminário, irmãos. Nem estudava. Mas era besteira demais. Tudo pragmatismo. Colocando um peso surreal sobre a mulher. Colocando peso sobre o marido.
tentando fabricar prazer em casamento, tentando fabricar satisfação em casamento, tentando fabricar paz, com aquele negócio meloso, artificial, superficial. Rapaz, que negócio é esse? Então, é dessa forma pragmática que tenta atrair pessoas. Sabe qual é o problema? Casamentos não são refeitos assim. Não são reestruturados assim. Agora dá uma aparência. Dependendo da espessura, do reboco nessa estrutura velha, pode durar um tempo. Pode durar. 6 meses estou feliz. 6 meses. Bater algumas ondas nessa estrutura, o reboco é espesso, então aguentou. Alguns vendavais bateram, o reboco já ficou ali meio trincado, rachado, mas aguentou. Olha aí, se não fosse isso, nós não estaríamos de pé. Mas um dia quando cai com tudo. Porque não teve base, não teve estrutura, não teve solidez. E nós temos que identificar isso. Por isso que é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade. É o meu modo de ser. Sabe qual é o meu método? O meu método é o seguinte, como cristão estou dizendo. O meu método é, naquilo que eu faço, o objetivo primário é de glorificar a Deus, levando outros a glorificar a Deus. Não é um ponto na minha agenda, não é um ponto no meu programa. É fazendo aquilo que eu faço. Dentro disso, se Deus me der oportunidades, ou se Deus me levar a chegar a essa conclusão, aí sim eu posso criar outras áreas de maior envolvimento. Aí eu vou começar, eu pensando em fazer um jantar lá em casa e convidar alguns colegas, né, convidar algumas pessoas que eu já tenho desenvolvido uma conversa, e de repente nós vamos ter uma conversa informal e de vez em quando eu vou ver uma oportunidade para mostrar como a minha visão de trabalho mudou, como a minha visão de criação de filhos foi modificada, né? Como o Evangelho reestrutura a minha vida de tal forma que eu não me torno mais escravo do sistema, escravo desse mundo. E eu oro ao Senhor para que nesse jantar, nesse lanche, nessa conversa, nesse futebol, nesse sorvete, o Senhor me dê a oportunidade de fazer isso. Mas eu vou criar um relacionamento que abra portas. Porque quando nós iniciamos relacionamento, as pessoas estão todas assim, ó. Porque elas querem pintar para você uma imagem que ela não é. Então, assim, se você quiser desenvolver relacionamentos verdadeiros, não finja que você é o que você não é. Não finja. Mas também não precisa mostrar tudo de uma vez, né? Mas não finja. Porque um dia cai. Porque se você fingir ser o que você não é, a pessoa vai se sentir atraída, envolvente por aquilo que você não é. Aí quando ela lhe conhece de verdade, ela diz, ixi, agora não gostei não. Não foi legal. Nos primeiros, quando você passa por que é tão difícil os primeiros passos, as primeiras conversas? Porque as pessoas estão armadas, as pessoas estão fechadas. Em alguma medida ela vai pensar que você se julga superior a ela, que você se julga maior, moralmente melhor, mais pura, você é um pai melhor, porque você cria os seus filhos diferente, você é um marido, você é uma esposa melhor, porque você lida diferente, você é um profissional melhor. Então essas pessoas ficam guardas levantadas. Mas quando você desenvolve relacionamento, uma parte do coração é aberta. As pessoas baixam a guarda e passam ali a ouvir de uma forma diferente. Por isso que eu tenho que ser intencional naquilo que eu faço, no modo como eu vivo o Evangelho, e não para minha satisfação unicamente. Olhando para mim e meu lar, mas para fazer outras pessoas a aprenderem Cristo. Esse é o método. Esse é o grande método, né? Mas esses 4 princípios, nós vamos aprofundar mais. Até o momento trabalhamos na formação da nossa convicção acerca do discipulado, entendendo que o porquê fazer discípulos é respondido ao compreendermos que o glorioso plano de Deus é reunir seu povo em Cristo. Por que nós fazemos discípulos? Porque Deus está reunido um povo. E nós somos aqueles que fazemos a colheita.
Colocamos mais uma viga nessa estrutura de sustentação em nossa convicção ao percebermos que um discípulo é um aprendiz de Cristo. E nós vimos então o que é um discípulo. Mas o como? Por qual método ou meio Deus está resgatando e reunindo seu povo para o reino do seu Filho? Então, observe um ponto aqui. Quem está fazendo isso é Deus. Entenda, embora nós sejamos os instrumentos, embora a voz primária que seja ouvida seja a nossa, embora as mãos primárias que sejam vistas sejam as nossas, Deus que está fazendo isso. Observe que é Deus que é o sujeito ativo do processo. Ele que está resgatando, Ele que está reunindo. Lembra lá, abre aí 1 Coríntios. Gosto demais dessa passagem, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Interessante, né? Aquilo que acontece hoje em alguma escala, sempre aconteceu em toda a história do povo de Deus, em toda a história da humanidade, né? Colocar hierarquia de alguma coisa e se encaixar nessa hierarquia em alguma posição elevada. Na igreja de Corinto isso existia demais, é tanto que atingiu a grande celebração da unidade do povo de Deus, que era a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Então, Paulo está mostrando que essa discussão hierárquica não faz sentido, porque o Senhor é Senhor sobre todos. E no final das contas, não é a superfície que deve ser observada, mas é aquilo que acontece interiormente, aquilo que acontece antes da fundação do mundo, que é a grande mão do Senhor fazendo a colheita. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Espirituais são o que aqui? São aqueles que são conduzidos pelo Espírito, pneumáticos. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito, que faz oposição com aqueles que são naturais, ou não têm o Espírito, ou carnais, que são controlados pela carne. Lembra lá do fruto do Espírito, domínio próprio e todos os outros pontos lá do fruto. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Esses irmãos eram tão imaturos. Então, espiritual aqui é ser conduzido pelo Espírito, que é sinônimo de maturidade. Carnal significa ser conduzido pela carne, que é sinônimo de imaturidade. Então, a maturidade e imaturidade aqui vai ser enfatizada por aquilo que nos controla, ou o Espírito ou a carne. Então, quando eu demonstro mais o fruto do Espírito, eu vou mostrar uma maturidade bíblica. Quando eu demonstro menos, eu vou mostrar uma imaturidade bíblica. Então, quando Paulo está dizendo que quando eu fui, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, como pessoas conduzidas. Por quê? Porque não ia entender, não. Eles eram conduzidos por eles mesmos, imaturos, eles não alcançavam. E sim como a carnais. Então, aqui, os irmãos aprenderam as 4 leis espirituais para evangelismo no livrinho amarelo. Os irmãos chegaram a ver isso. Eu aprendi a evangelizar com ela. Não era evangelismo, né? Os irmãos nunca viram. Eu acho que eu tenho lá, eu vou pegar para vocês. Então, existe o crente carnal e o crente espiritual. São 2 modalidades de crente. O crente carnal é aquele que é crente, mas que no centro do seu coração Deus não está sentado. O crente espiritual é outro nível de crente cujo trono do seu coração que está centrado é Deus. Os irmãos nunca viram isso? Só eu que fui crente sem futuro? Rapaz! Então existiam essas modalidades aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais e sim como carnais. Aí ele já dá uma interpretação. O que é carnais? Como a crianças em Cristo. Criança é madura ou imatura? Imatura. Leite vos dei de beber. E assim, quando você se torna imaturo e você não entende a necessidade de mastigar, você vai ser sempre imaturo, porque você sempre vai tomar leite. Você não vai conseguir alcançar a comida mais sólida. Leite vos dei a beber.
não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, olha aí, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E aqui ele já está dando a definição do que é carnal, né? Quando, pois, alguém diz, aí vem a discussão, eu sou de Paulo, então eram os espirituais aqui. Eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo a carne, porque estão pleiteando hierarquias de homens. A obra não é de homens. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Todos nós somos trabalhadores dele. É ele que dá o crescimento. Antes de tudo, é importante compreender que não veremos, nenhuma forma mágica ou métodos revolucionários. Na verdade, são métodos muito comuns que nós veremos aqui e, ao mesmo tempo, notáveis. O fato de ser simples não quer dizer que não é profundo. E o fato de ser comum não quer dizer que não seja notável. Então, não são coisas antagônicas. O problema é porque nós somos muito levados à modernidade, ao modernismo, a coisas revolucionárias, a coisas novas. E por isso que nós somos enredados, muitas vezes, em armadilhas. O problema aqui, meus irmãos, é porque nós desprezamos aquilo que, apesar de ser velho, nunca saiu de moda. Nunca saiu da sua usabilidade para levar convertidos, para levar pessoas a Cristo. Apenas ajustaremos o foco para recuperar o que perdemos em algum momento, ao não observarmos aquilo que a própria Bíblia ensina a esse respeito. Então, o que foi que aconteceu? Nós paramos de ver a Bíblia e fomos estudar outras coisas, outras metodologias. Então, vamos analisar algumas palavras bíblicas, algumas passagens bíblicas, e nós não entraremos nos 4 princípios hoje, avaliaremos aqui a Grande Comissão, Lucas 24, Atos 2, Atos 14, 1 Tessalonicenses, de forma bem breve. Então, a primeira passagem lógica é a Grande Comissão. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a Grande Comissão, que é chegada a nós por meio dos apóstolos, por meio dos delegados apostólicos, por meio dos pastores. Então, embora essa seja a grande ordem do Senhor fazer discípulos, nós não vemos detalhes aí de metodologias, de como nós temos que fazer batizando, ensinando a guardar, mas não é detalhado como isso acontece, que é aí que nós emperramos. Parece que nos falta habilidade pragmática de como fazer. E essa é outro ponto de uma forma incorreta de entender essa incapacidade, essa inabilidade. Por quê? Porque nós não encaixamos na nossa vida. Nós buscamos um ponto extraordinário para fazer discípulo. Quando nós entendemos que no dia a dia comum, na vida ordinária, o nosso método vai ser a nossa devoção, vai ser a nossa vida de santificação, vai ser a nossa vida de piedade. Não existe algo extraordinário à parte do que nós somos e fazemos. É sendo e fazemos que nós levamos outros a Cristo. Nós apenas olhamos com olhos mais aguçados as oportunidades, as brechas, as janelas que o Senhor nos concede, para que naquele momento nós possamos pegar na mão de alguém e conduzi-los a Cristo. Mesmo que naquele instante nós não levemos o caminho todo, mas nós caminhamos um pouco, nós damos alguns passos. Nós fazemos isso em tudo. Hoje, algo que não deve ser desprezado, porque já virou uma necessidade de pastoreio, são as mídias sociais. Hoje, as mídias sociais
fizeram algo que muitas empresas tentam fazer: criar necessidade. Quando eu crio necessidade de algo, eu levo vidas a serem dependentes do meu produto. As redes sociais fizeram isso. As redes sociais criam necessidade. É por isso que você vê tanta propaganda, é para criar uma necessidade. Você precisa comprar, você precisa ter, você será mais feliz, você terá mais satisfação. Quando cria-se uma necessidade, então, ela consegue uma maior estabilidade e ascensão diante de seus concorrentes. As mídias sociais criaram uma profunda necessidade. Existem negócios que dependem quase que inteiramente ou desinteiramente das mídias sociais. As mídias sociais, o WhatsApp e as mesmas do grupo ali do Zuckerberg caíram aí, né, durante 7 horas, se eu não me engano, na semana passada. As ações Zuckerberg caiu 7 bilhões. Caíram 7 bilhões de dólares. Empresas, muitas e muitas empresas tiveram uma perda absurda de faturamento, empresas cujo 80% dos seus negócios giravam em torno do WhatsApp, por exemplo. Então, essas empresas criam necessidades. O que é que nós fazemos, irmãos? Nós temos que pastorear isso que virou parte da nossa vida. As mídias sociais, elas viraram parte da nossa vida. Quando você vê Mateus 18, para a disciplina eclesiástica, não há necessidade de ter ali escrito: se o teu irmão pecar no Facebook, se o teu irmão pecar no Instagram, se o teu irmão pecar no WhatsApp. Não, é pecado. E as mídias sociais precisam ser pastoreadas. Não tenham dúvida que eu faço isso bem direitinho, irmãos. Estou lá, de olho. Estou só olhando. Olá. Estão expondo demais os filhos. Estão expondo demais o corpo. Estão encontrando satisfação demais, porque a satisfação vem pelo postar e não pelo fazer mais. Só há satisfação se postar. Por que ela não deve ser um instrumento de pastoreio? Agora, cuidado, não vai ser espiritualista demais, não. Você é mulher, agora vou me aproximar de um homem para ser o meu discípulo. Cuidado, porque ele pode ver o seu corpo como um campo missionário, né? Cuidado aí. Não sejamos espiritualistas, né? Não sejamos. Agora, cuidado, porque você está mostrando o quê? As mulheres, sabe o que é que as mulheres mostram? Mostram assim: é possível ser promíscua com a linguagem santa. Possível, olha. As mulheres, muitas jovens crentes, muitas mulheres, não nem dizendo jovem não, mulheres crentes, gostam de mostrar suas curvas, os seus dotes corporais. Mas para que o seu coração, a sua mente, a sua consciência não fique pesada, ela quer se passar por meiga e piedosa. Então enganam-se a si mesmo. Aí o que é que isso... Você não só tem amigos nas redes sociais crentes, você tem ímpios também. E mesmo os crentes, eles são ainda aqueles que travam uma batalha gigantesca contra a carne, não são glorificados. O que é que isso vai acontecer? Então nós precisamos entender que as nossas mídias sociais, a mídia social do qual se tornou quase impossível de se divorciar da nossa vida real, ela não pode ser uma segunda vida. Hoje em dia, os jogos que estão em grande ascensão não são jogos como Call of Duty, nem Counter-Strike, esses jogos de tiro. Os jogos que estão em grande ascensão são aqueles jogos da vida real. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão fazer compras, as pessoas dormem, as pessoas... Meus irmãos, tem jogos para arrumar a casa. E aí, a mocinha lá, que nunca lavou um prato, está lavando um prato no videogame. Bombando, irmãos, bombando. Então,
a nossa vida virtual tem que ser uma extensão da minha vida real. Não pode ser uma vida fictícia onde eu encontre a plena satisfação e consiga pintar um quadro de pureza que na casa dos meus pais eu não consigo ter, que no meu casamento eu não consigo ter, que no meu trabalho eu não consigo ter. Não é um lugar onde eu possa ansiar por uma vida eclesiástica piedosa, porque na minha igreja eu não consigo ter. Não é. Não é uma extensão da minha vida real. Da minha vida real. Eu não vou ficar construindo uma vida espiritual fictícia, porque isso não salva. Você está colocando provas diante do tribunal de Cristo contra você. Não salva. Não importa quantos aplausos, likes, compartilhamentos você receba. Não importa. O Senhor não curte isso. De forma alguma. Então, nós temos que nos atentar para essa área. Em outro momento, nós vamos falar disso. Uma pastoral aqui, domingo de manhã. Um outro momento. Sobre os filhos com celulares. Os filhos com acesso a mídias sociais. Estão colocando, muitas vezes, o coração deles na mão de Satanás. Mas, graças a Deus, pelo menos aqui, até onde eu sei, nós temos atentado para isso. Então, a grande comissão, ela mostra que todas as nações devem ser iniciadas como aprendizes de Cristo pelo batismo. Então, nós vemos isso, não é? Nós vemos que o batismo é a marca, é um marco de inicialização, de introdução, de entrada no corpo. É a proclamação pública ali. Nós vemos isso. Então, em alguma medida, nós vemos um método, mas até chegar lá, tem um longo caminho a ser percorrido. Nós vemos que tem que ser ensinado continuamente. Então, o discipulado não é um programa de 10 encontros, não é um programa de um mês, não é. O discipulado é uma caminhada, é uma construção de relacionamento, é uma construção que se transforma num relacionamento piedoso, redentivo e uma mentoria. Então, é um mentoreamento ali, né? Então, nós somos ensinados a continuamente aguardar os mandamentos do Senhor. Então, nós vamos precisar ser instruídos a todo momento isso, seja na vida conjugal, na vida profissional, em todas as áreas, né? Lucas 24 é o paralelo da grande comissão em Mateus 28. Lucas 24, abre aí. Lucas 24, ele lança mais luz a essa questão. O Senhor Jesus abre o entendimento dos discípulos de que a tarefa para a qual eles foram chamados sempre fez parte do plano de Deus. Então, leia aí Lucas 24, a partir do versículo 44. Leia do 44 ao 49. A seguir, Jesus disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. De volta que Jesus tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E não nos abrimos os direitos para compreender as escrituras. E diz: aqui está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse a arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, confessando e falando. Vós sois testemunhos destas coisas. Ensinei de vós a promessa de meu Pai, permanecereis, pois na cidade, até que o alto de Nós vemos um progresso aqui que alcança o seu maior desenvolvimento. Então, entenda o que está acontecendo. O ministério de Cristo é fruto de um ministério mais amplo. As leis e os profetas, o ministério da antiga aliança. Então, existe uma grande vastidão a ser preenchida. Essa vastidão imensa acontece antes da fundação do mundo, na mesa trinitária, no pacto da redenção, na mente do Deus Trino. Vai se afunilando em Gênesis 3,15, onde é prometido que o descendente pisaria e derrotaria a serpente, o grande inimigo que agora governa o reino parasitário. O ministério dos profetas
ele nivela um pouco mais, mostrando que também aponta para esse descendente, para aquele que estabeleceria o plano, as determinações do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo afunila um pouco mais, mostrando que ele é o estabelecimento e a consumação da nova aliança. Nós vemos Atos dos Apóstolos, vendo afunilando um pouco mais na vinda do Consolador, do selo, da plenitude do ministério do Espírito Santo, guardando, selando e aplicando aquela obra que o Pai decretou, que o Filho realizou, é aplicada pelo Espírito. O Atos dos Apóstolos mostra a grande comissão sendo desenvolvida e as cartas pastorais chegam nas igrejas, mostrando a embaixada do Senhor. Então há um afunilamento, mas sempre fez parte do plano de Deus. Sempre fez parte. O que fez parte? Olha aí o versículo 47. E que em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 46, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer, então veio, morreu e ressuscitou. Olha a estruturação do Evangelho. Dentre os mortos, no terceiro dia, vencendo a morte, pagando o preço exigido para a punição dos pecados, e em que em seu nome, já que ele pagou, só é possível encontrar a remissão nele, em que o seu nome houvesse, então, o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Ok, então nós vemos isso. Sempre fez parte do plano de Deus. Deve ser proclamada a todas as nações o que é a crucificação, ressurreição. Nós estamos pensando como aqui, o método, certo? O como, qual o conteúdo da sua conversa, da desenvoltura de como você vai utilizar a palavra e viver a sua vida. Você tem que empregar uma mensagem. Seja ela aplicada à sua vida, olha, comigo aconteceu assim. Impressionante. É impressionante como o mundo conduzia a minha vida. Impressionante como ele conduzia a minha vida. Eu era ditado por aquilo que o mundo dizia que era sucesso, por aquilo que o mundo dizia que era felicidade, estabilidade. Prazeres para mim eram prazeres carnais, sabe? Tinha que haver imoralidade. Existe uma inclinação sexual, irmãos, existe uma inclinação sexual no ser humano impressionante. Não é à toa que Freud, sei lá, pai da psicanálise, não é à toa que Freud entendeu que tudo é ligado à sexualidade. Tudo, tudo. Saiu um filme no Netflix que eu não tive coragem de assistir. Não tive. Embora fiquei muito curioso, uma série muito curioso, porque em alguma medida vai ser um relato biográfico, né? Mas por entender o nível de imoralidade que vai ter ali, eu não tive coragem de assistir. Né? Uma vida completamente depravada, escrava do sexo barato, escrava da carnalidade. Existe uma inclinação de encontrar extrema e mais profunda satisfação, realização, quase não, viciante na vida sexual. Extremamente impregnada. Então, nós temos que, de alguma forma, encontrar essa libertação que nós recebemos, que nós devemos lutar cotidianamente para mantê-la firme. Não porque nós nos tornamos a ser escravos, mas porque nós nos esquecemos que fomos livres. Nós não somos mais escravos, mas algumas vezes nós nos esquecemos e baixamos as guardas. Então, imagina você se deparar com pessoas que vivem nisso, que vivem encontrando satisfação e prazer nisso, e mostrar que existe uma saída, existe uma solução, existe uma graça avassaladora que banha todo esse tipo de pecado. Só que essa é uma área que as pessoas guardam num compartimento muito interior no coração e na mente. Então, somente com relacionamentos isso pode acontecer. E você pode contar dessa morte, crucificação, ressurreição, remissão de pecados e grande libertação, fazendo aplicações da sua própria vida. Porque a pessoa vai entender assim, é possível. Aconteceu com você, por que não acontece comigo? Por isso que em medidas controladas, adequadas, o testemunho é tão especial. Porque o testemunho faz com que aquilo que vive no mundo das ideias encontre a realidade.
É possível. Porque é bonito ouvir alguém falando. É bonito, às vezes, quando a pessoa fala bem, é eloquente, é reconfortante. Olha, eu gostei da tua pregação, sabe? Gostei mesmo, né? Mas aqui dali fica no mundo das ideias, no mundo das metáforas, no mundo das abstrato, né? Quando você compartilha que aquilo uma vez lhe alcançou pelo Espírito que aplica a palavra, então diz, é possível. Aconteceu com ele. Por que não acontece comigo? Aí você diz, acontece com você. Deixa eu lhe ajudar. Acontece com você também. Agora não é assim. Nós temos que entender que toda jornada inicia com o primeiro passo. Toda jornada inicia com o primeiro passo. E no início da jornada, nós não vemos a linha de chegada, não. Nós não vemos. Mas nós sabemos que ela está lá. Nós não vemos, mas ela está lá. Então nós continuamos. Porque existe, como Paulo diz, uma carreira a ser completada. Nós continuamos, né? Então, nós vemos a crucificação, né, a ressurreição, a necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Ok. Atos, nós vemos a grande comissão em ação. Então, o ide lá, para fazer discípulos, acontece onde? Em Atos. A exposição da grande comissão está onde? Em Atos dos Apóstolos. É a exposição da grande comissão. É fazendo com que aquelas palavras encarnem, se materialize na vinda daquele que o Senhor enviou para preencher e conferir poder. Essa autoridade que Jesus recebeu, ele envia, ele entrega. Como? No Santo Espírito também. Aquele Espírito que o dotou com poder para fazer o que ele fez, ele entrega a nós. Para a plenitude do seu ministério aqui. E por isso que isso é um marco, porque não acontecia na Antiga Aliança. Por isso que é um marco na edificação daquilo que ele prometeu em Mateus 16 e Mateus 18. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diante dela. Nós vemos isso em Atos sendo cumprido. Atos, Mateus 16 e Mateus 28, tornando realidade em Atos dos Apóstolos. E aí ele vai afunilar mais nas cartas pastorais, né? Mas em Atos nós vemos a grande comissão em ação, inicialmente em Atos capítulo 2, com marco, a vinda do Consolador, a vinda do Espírito, com algo extraordinário diante da pregação, da proclamação. Então aquilo que foi anunciado em Mateus 28, jogado mais luz em Atos 24, para a proclamação da crucificação, ressurreição, remissão de pecados, acontece em Atos capítulo 2, sendo enviado aquele que converte na proclamação da palavra, onde Pedro proclama a morte e ressurreição para arrependimento e perdição de pecados e marca com o batizado de mais 3.000 pessoas que, ao ouvirem a palavra, são impactadas por ela e convertidas a Cristo. Em Atos capítulo 14 nós vemos um bom exemplo disso. Abre Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Nós vemos o relato do que aconteceu em Derbe, na região da Galácia, ali. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, diz o quê? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos, voltaram para Listra e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando, batendo os espíritos na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, eles possam entrar no reino de Deus. Pronto. Então, aquilo que foi dito diversas vezes, morte, crucificação, ressurreição, arrependimento, remissão de pecados, é compilado em um termo, o Evangelho, as boas novas. E quando ele é proclamado, quando ele é proferido, há então aprendizes de Cristo. Discípulos são feitos. E esses discípulos, eles não são feitos e jogados. Eles são feitos e continuamente animados, exortados, cuidados. Continuamente. O Evangelho ele é pregado, discípulos são feitos, depois precisam ser continuamente fortalecidos e encorajados para continuarem firmes na fé até o fim. O que nós percebemos em Atos é simplesmente a obediência dos apóstolos à grande comissão em seu pleno exercício, em seu pleno vigor.
Por outro lado, observamos também que atos são essencialmente atos de Deus, no poder da sua palavra. Agora nós somos veículos, nós somos meios, nós somos agentes, nós somos cooperadores, nós somos instrumentos. Existe uma falha gigantesca na mentalidade evangélica, principalmente em muitos que acham que existem níveis de percepção quanto a piedade. Agora, o que é que acontece? Muitos acabam entendendo que letargia, abatimento, omissão é descanso da soberania de Deus. Muitos acabam compreendendo isso. Esse dia eu estava conversando com um pastor amigo meu. Ele está passando por uma dificuldade muito grande no ministério dele. Muito grande. Em que alguns líderes, né, especialmente um líder, se levantou para minar a liderança dele. E ele é uma pessoa muito tranquila, né? E eu disse, meu irmão, eu acho que às vezes a gente compreende incorretamente o que é ser piedoso. Às vezes nós vemos os puritanos de uma forma muito romântica. E nós julgamos que ser piedoso e ter o exemplo dos puritanos é ser omisso. É não levantar as guardas. É não lutar. É não proteger o rebanho. Nós estamos num campo em que ainda existe feras. E a omissão é impossível para o ministério. O problema é que quando há omissão de um, outros precisam liderar. E esses outros que se levantam para liderar acabam exercendo aquilo para o qual não foi chamados e subvertem a ordem, corrompem o meio. Essa pessoa só está agindo por causa da sua omissão. Eu até brinquei, eu disse, pai, tu tem que ser um pouco mais cearense, cara. Se isso acontecesse comigo, eu já tinha puxado a faca, meu. Já tinha degolado, cara. Isso não acontecia comigo, eu já tinha degolado, cara. Na hora, bicho. Tu tem que ser mais cearense, cara. Conversando com ele esses dias, ele disse assim, eu tô sendo um pouco mais cearense, Levan. Eu disse, mas ainda falta. Ele, falta mesmo? Falta, ainda falta. Nós somos aqueles que protegem o rebanho. Omissão não é um sinônimo de confiar na soberania de Deus. Letargia, apatia, não é um sinônimo de esperar na santa providência de Deus. Isso é covardia. Isso é omissão. Isso é renúncia da sua vocação. Agora, existem muitas pessoas que entendem assim. Muitas pessoas que entendem confiança em Deus com irresponsabilidade. Pessoas são irresponsáveis de assumir o papel para o qual Deus chamou. Por exemplo, um líder que é omisso, ele não está confiando na soberania de Deus. Ele é omisso. Ele tem que alimentar o seu lar. Ele tem que cuidar do seu lar. Ele tem que prover para o seu lar. Não adianta ele dizer, não, Deus vai mandar, e ele se comporta como um preguiçoso. Deus vai mandar, e ele se comporta como um preguiçoso. Algumas vezes, Deus manda, mas expõe a omissão e a falta de liderança dele. Porque outros que estão ao seu redor não aguentam ver a sua família passando necessidade, dificuldade e acaba ajudando. Mas ele é exposto na sua omissão e na sua falta de cumprimento do papel para o qual ele recebeu. Porque isso é ser marido. Isso significa ser líder. Então, muito cuidado, meus irmãos, para não fazer um divórcio inadequado com soberania e dependência. Muito cuidado, porque isso acontece demasiadamente. Porque enxergam no seu pecado um testemunho de piedade, de dependência, de confiança no Senhor. Muito cuidado com isso. Pode parecer muito bonito, mas o pecado está aí.
Muito cuidado. Lembra lá. Lembra, olha quando não tinha pessoas piedosas no Antigo Testamento. Jesus, quando surrou os vendedores, os mercadores do templo, não foi piedoso? Quando o Senhor mandava dizimar crianças, velhos, mulheres, para desapossar terras, não havia piedosos, cheios de sangue? Piedosos, cheios de sangue, de crianças mortas. Não havia piedosos ali? Quando Davi subjugava os filisteus, o homem segundo seu coração, ele não era piedoso? Então, muito cuidado para não ser enganado pela voz de Satanás, que às vezes pode soar aqui, ó. Muito cuidado mesmo, muito cuidado. Ok, é ele, o Senhor, agindo, embora os discípulos sejam instrumentos desse nome. Vamos ver só um texto aqui. Todos esses textos falam que a palavra é de Deus, que o Espírito é de Deus, que o agir é de Deus, embora os atos sejam descritos como atos de quem? Dos apóstolos. São os apóstolos agindo, por isso que alguns chamam de atos do Espírito Santo, porque é a demonstração daquilo que o Espírito vem fazer. O Espírito desce em Atos 2, o que ele faz? Avança com o reino. Ele desceu e tomou e avançou com o reino. Nós vemos as parábolas do reino, Mateus capítulo 13, ganhando mais carne, ganhando visibilidade em Atos dos Apóstolos. Mas nós vemos que esse avanço ele é encontrado nas embaixadas, quando nós vemos as cartas pastorais. Então, tudo isso, meus irmãos, é para nos trazer a sobriedade e não a romantização do Evangelho. Nós vemos o ideal de Deus tocando a nossa realidade, nos fazendo aguardar por ideal que ainda será consumado. Certo? Então vamos ver Atos capítulo 6, versículo 7. Diz o quê? Olha aí. Crescia a palavra de quê? Como é que crescia a palavra de Deus, irmãos? Era acrescentada mais palavra? Como é que crescia a palavra de Deus? Está falando do testemunho. Está falando da proclamação. Continue. Ok, então os demais textos falam disso, outros mais existem, mas é só para evidenciar que a palavra não é de homem, o agir não é de homem, mas entenda, não é que Deus depende de nós, mas Ele nos fez cooperadores. Isso faz, como pastor, como seria? Não seria, porque Ele fez assim. Não há possibilidade de não ser, Ele fez assim. É por isso que muitos espirituais acabam, espirituais no sentido pejorativo, estou dizendo aqui, acabam fazendo divórcios onde não há e desprezam os meios. Por isso que nós vemos tantas exortações para honrar os meios. Mas vem do Senhor, porque tudo é do Senhor, e despreza os meios. Se os irmãos fizerem uma leitura rápida das epístolas pastorais, os irmãos vão ver o tom da voz de Paulo falando do desprezo que ele recebeu. O meu ponto aqui é cuidado para não fazer divórcios onde não existe. Soberania de Deus, responsabilidade nossa. Dependência de Deus, omissão, pecado. Colocar peso sobre homens que deve ser colocado sobre Deus. Esperar em Deus aquilo que não deve esperar de homens. Então, nós não fazemos divórcio, nós entendemos organicamente, de forma homogênea, como o plano de Deus é uno, integral, embora nós vejamos a diversidade sendo desenvolvida para a consumação desse plano. Então, muito cuidado. Agora, o plano, o Senhor age, é o Senhor que salva, certo? O que não pode passar desapercebido é que aquele que desceu em Atos 2, o Santo Espírito, está em pleno exercício e agindo, abençoando a palavra proclamada e conduzindo e animando os discípulos. Ok?
Então, uma síntese aqui. Fazer discípulos é a obra de Deus alcançada quando a sua palavra e seu espírito operam por meio da atividade dos discípulos e nos corações daqueles a quem eles falam. Então, olha como nós somos feitos instrumentos graciosos, pecadores que mostram a porta do perdão dos pecados. Pecadores que mostram onde é possível encontrar a remissão dos pecados. Imagine que você encontrou essa fonte. Você vai se calar? Não seria um profundo egoísmo? Imagine que você está no deserto. Você vê pessoas que carecem tanto dessa fonte, morrendo à beira do caminho. Você vê crianças sendo levadas por seus pais no colo e algumas vezes de joelhos chorando porque não conseguem levar os seus filhos à vida, não conseguem levar o seu cônjuge à vida, não conseguem continuar a caminhada porque estão secos, estão sedentos, estão morrendo no meio do caminho. Estão fracos. Mas algo lhe atingiu. Você foi atingido com uma voz sobrenatural, impossível de ser discernida por mente, por ouvidos humanos, mas você foi tomado de tal forma e essa voz lhe conduziu para um local de saciamento, para uma fonte inextinguível, a verdadeira fonte que dá a vida. Como que nós conseguimos, então, sabendo dessa fonte, permitir que muitos ainda continuem morrendo no caminho? Morrendo de sede, sedentos, sem conseguirem saciar a sede. Eles tentam beber outra coisa para saciar a sede, mas essa sede não pode ser saciada. Mas eles tentam, mas não pode. E nós sabemos onde saciar essa sede. Não seria egoísmo da nossa parte não mostrar essa fonte, irmãos? É isso que nós devemos compreender. Nós fomos salvos não para sermos feitos egoístas. Olha, parabéns. Você foi salvo, fique recluso no seu ninho. Recluso no seu ninho. Parabéns. O reino dos céus aguarda você. Parabéns. Você é felizado. Tudo aquilo que as empresas tentam fazer com você, eu, Deus, farei também. A empresa quer o seu conforto, as empresas querem a sua comodidade, os shopping centers, os clubes fazem isso, as lojas de roupas fazem isso. Encontre a felicidade, encontre o glamour. Então eu serei isso também para vocês. Apenas mais um que oferece conforto e comodidade consumista e egoísta a você. Não se preocupe, não faça mais nada. Não se preocupe com desconforto de fazer mais nada. Não se preocupe. Porque eu estou empenhado na sua felicidade, no seu conforto, na sua comodidade. Por mais que o seu pai vá para o inferno. Mas você não vai, não é? A sua mãe vai para o inferno, mas não se preocupe, você não vai. O seu irmão vai para o lago de fogo e enxofre, mas não se preocupe, você não vai. Aqueles com que você trabalha, você diz bom dia, olá, tudo bem? Você conversa, toma café, lancha com ele, almoça com ele. Ele vai para o inferno, mas não se preocupe, você não vai. E fica tranquilo, porque quando você estiver no céu, você não vai ter desconforto de sentir o choro, ver a agonia daqueles que você poderia conduzir à salvação, mas não conduziu. Você não terá remorso lá. Não se preocupe, você vai para o céu. Fique tranquilo. Você acha que Deus está empenhado com isso? Então não acha que Deus é mais uma empresa de marketing que tenta lhe afagar nesse mundo. Não é. Você não foi salvo para si mesmo, não. Você foi feito trabalhador. Você foi feito operário. Você foi feito escravo da lavoura do Senhor. Entenda isso muito bem, porque senão você vai colocar Deus como um diretor de marketing
que busca atrair o seu coração para lhe confortar o resto da vida, à medida que você pague a Ele com louvores, adoração e culto. Não é assim, irmãos. Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos comportamos assim quando ficamos reclusos no nosso ninhozinho e não estamos nem aí. Quantos passaram nessa rua que vão para o inferno hoje? Quantos? Passaram vários aqui. Vão para o inferno. Todos estão caminhando para o inferno. Todos. E nós o que fazemos? Então nós devemos sim, claro, não colocar um peso de culpa sobre nós, mas nos sentir incomodados, irmãos. Eu sei que já é muito difícil guardar a nossa família na estrada santa de peregrinação. Eu sei, mas não é suficiente, irmãos. Entenda, aquele que manda, aquele que ordena, é aquele que fornece os meios para a realização. O fardo dele é leve. Evangelização e discipulado não é um fardo pesado demais para nós. Isso é engano de Satanás. Satanás diz assim, você já vive tão atribulado. Ô, rapaz, você já tem tanta preocupação. Você já tem tanto com que se preocupar. Vai colocar mais isso, mais um carro. Pastor, eu venho para a igreja e quero tranquilidade, quero, sabe, descansar. E eu saio daqui incomodado, cheio. Eu sei qual é o seu anseio. Existem muitas igrejas que oferecem isso mesmo. Oferecem isso mesmo. Existem muitas mesmo. Mas será que é isso realmente a nova vida que nós recebemos? Será que não deve nos incomodar ver perdidos, continuarem perdidos e terminarem suas vidas perdidos? Eu acho que esse é um questionamento muito simples e sensato, não é não? Muito mesmo. Quanto vale a vida para você daqueles que se perdem? Quanto? Lembra lá do preço. Está lá na cruz. Para você vale o quê? Sono? Sono. Entretenimento? Horas extras no trabalho? Mais dinheiro? Quanto vale? Porque se você conseguiu calcular, tá difícil, porque não foi possível mensurar lá. Vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6. Será que nós já conseguimos calcular? Nós não conseguimos calcular. Vamos parar aqui, tá bom? Muito tempo. Vamos parar aqui. Falta analisar 1 Tessalonicenses para depois entrar nos fundamentos, nos 4 princípios fundamentais. Mas vamos parar aqui, concluímos Atos, vamos analisar 1 Tessalonicenses, que faz referência ao texto que nós lemos aqui, mas próximo domingo, se Deus assim permitir, nós vamos concluir. Os irmãos, deu para entender, irmãos, a aula? Deu para entender essa necessidade de criar raiz na nossa mente e coração, para pensar um modo de vida, de nova vida, muito desassociado com que nós comumente somos levados a associar. Né? Os irmãos têm dúvidas? Perguntas? A aula é quase uma pregação, então não dá nem para ter dúvida, né, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos faz a Tua palavra viva e eficaz. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que aplica em nós a santa palavra da verdade, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Obrigado por nos mostrar aspectos que precisam ser observados com maior dedicação, frontes que estavam sendo desprezados, que precisam ser observados com maior atenção, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor estruture as nossas convicções, a nossa mentalidade sobre nova vida, de tal forma que nós recebamos tudo aquilo que estamos estudando, não como uma carga diante de uma vida tão atarefada, mas como um modo de vida dedicado ao Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, precisamos tanto do Senhor para isso.
Somos tão necessitados, somos tão enganados por esse mundo, por essa carne. Satanás nos assedia com tanto empenho e vigor. Ajuda-nos, ó Deus, que nossa alma chore pelos perdidos, que o nosso coração anseie pela salvação dos perdidos, ó Deus. Nos dá um amor impossível de ser resistido por aqueles que se perdem, de tal forma que nós possamos viver o desconforto, renunciar à nossa comodidade, renunciar até bens, ó Deus, para sermos instrumentos de graça que tão graciosamente o Senhor nos concedeu que fôssemos. Como pode, Deus? Somos tão imperfeitos, mas somos instrumentos para conduzir outros a Cristo e ter remissão de pecados. Que graça maravilhosa, Deus! Ajuda-nos a conhecer melhor, mais profundo o privilégio e não entendermos a nova vida como uma vida egoísta, mas em função dos outros. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já nos deu hoje. Sabemos do grande banquete que o Senhor continuará preparando para nós logo mais. Se conosco na Assembleia que nós teremos agora, que façamos em piedade, contrição e como um testemunho de honra que cada um tem em manter estruturalmente a Igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. 5 minutos, Assembleia Administrativa.